Olá, meus amigos. Quero tratar aqui de um assunto extremamente importante, uma alteração do CPC. Essa alteração se deve à Lei 14.879 de 2024, tá? E o que essa lei alterou? Alterou o artigo 63 do CPC, que trata do foro de eleição. Aquela cláusula que normalmente consta lá no final do contrato, né? E que as partes elegem um foro para a propositura da ação, desde que seja referente a direitos ou deveres oriundos daquele negócio jurídico. Pois bem, o foro de eleição é um negócio jurídico processual típico, né? E tem algumas regras em relação a ele. Antes da lei, o parágrafo 1º do artigo 63 estabelecia dois requisitos para a eficácia do foro de eleição. O primeiro, instrumento escrito. O segundo seria ele ter relação com um negócio jurídico determinado. Ele tem que dizer respeito a um negócio jurídico determinado. Pois bem, essas duas situações foram mantidas pela lei. E a lei acrescentou um terceiro requisito nesse parágrafo 1º. Qual? A pertinência do foro de eleição com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvando aí as relações consumeristas, né, em que o foro aí beneficia o consumidor. Na verdade, deveria ser aí qualquer situação de desequilíbrio contratual, né? Mas enfim, então assim está previsto agora no parágrafo 1º, 3 requisitos. E foi incluído um parágrafo 5º, que no artigo 63, que diz o quê? Que o juiz pode declarar de ofício a ineficácia do foro de eleição pela abusividade quando houver o quê? O foro aleatório. For proposta uma ação em foro aleatório. O que é foro aleatório? Significa aquele que não guarda pertinência com domicílio ou residência de uma das partes ou com um negócio jurídico. O Código preferiu falar assim, com um negócio jurídico, né? E aí, a primeira pergunta que todo mundo faz é a seguinte: o contrato celebrado antes da vigência da lei, as regras novas se aplicam a esse contrato, ao foro de eleição nesse contrato, ou só aos contratos que foram celebrados após a vigência da lei? Penso que somente aos contratos celebrados após a vigência da lei. Por quê? Pelo princípio da irretroatividade da lei. Isso está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Matéria constitucional, né? Não pode retroagir a lei para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui, ao meu ver, existe ato jurídico perfeito, ainda que as consequências possam vir adiante, né? Quer dizer, com a propositura da ação. Mas é um ato jurídico perfeito. Essa regra também está no artigo 6º da LINDB, né, que prevê, explicando inclusive o que é cada uma dessas situações. Você pode perguntar, e o artigo 14 do CPC, que diz que lei processual tem aplicação imediata? Bom, na verdade, esse artigo 14 do CPC, primeiro que ele trata de lei processual. Aqui, negócio jurídico processual é um negócio jurídico, então envolve direito material e direito processual, tá? E mesmo esse 14 diz o quê? Que a lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso, ressalvadas as situações jurídicas consolidadas, né? Então, mesmo ele. Mas nós estamos falando aqui normalmente de uma figura que se dá antes do processo, né? Se dá antes do processo. Negócio jurídico processual pode ocorrer antes ou durante o processo, mas esse negócio típico é antes do processo, né? E ele faz uma previsão para quando houver um processo. Então, é um pouco diferente aqui, eu acho que não se aplica aqui ao caso. Prevalece aqui a Constituição Federal, né? Inclusive porque se aplicasse a processos em curso, por exemplo, não só aos contratos anteriores, mas a processos em curso, seria aqui um caos, não é?
Imagina o juiz enviando os autos de ofício porque não guardou pertinência e tal, né? Você poderia ter aí, inclusive, uma violação ao princípio do juiz natural nessa hipótese, tá? Bom, dito isso, agora a gente pode falar a respeito de outra coisa. Antes disso, deixa eu mostrar a vocês uma coisa muito interessante. Há um acórdão muito citados do ministro, relatoria do ministro Moreira Alves, para mim o maior ministro da história do Supremo, que para mim se encaixa aqui como um lego. Esse acórdão, ele diz o seguinte, ADI 493, se a lei alcançar efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente, será essa lei retroativa. Não pode a lei nova afetar as consequências, ainda que futuras, de um legítimo e válido planejamento negocial ocorrido anteriormente a ela. E parece que é exatamente o caso. Veja, você tem aqui uma situação de um negócio anterior à lei. As pessoas confiaram no sistema, fizeram esse negócio porque entendiam que a legislação era aquela, né? Agora vem uma mudança da legislação. Muito bem, então os próximos negócios serão pensados dentro dessa nova legislação. É essa a ideia, né? Por isso que não pode ser para contratos celebrados anteriormente à lei. Nem vai pegar os processos em curso, né, e sair enviando os autos. Não é o caso aqui, tá? Na verdade, isso aqui foi a pedido do TJ do Distrito Federal, porque se fazia muito foro de eleição para o Distrito Federal, em razão das custas serem baixas. Então, o que aconteceu foi isso aí, né? E o TJ do Distrito Federal tinha algumas decisões dizendo que a cláusula era abusiva, enfim, declarando de ofício e tal. Outra coisa importante, o parágrafo 5º. O parágrafo 5º, ele não pode ser interpretado de maneira como se fosse um artigo em separado. Não, ele não é. Ele é um parágrafo do artigo 63 que trata do foro de eleição. Por isso, ele não se aplica quando não tem foro de eleição. Imagina que você promove a ação num foro aleatório, totalmente distinto do que está na lei. Cabe ao réu, na sua contestação, alegar a incompetência. Se não alegar, prorroga-se a competência. Mas o foro é aleatório. O parágrafo 5º se aplica aos casos de foro de eleição, não a outras hipóteses, né? Ele é um parágrafo do artigo 63, não é um artigo, senão a lei teria feito um outro artigo, né? Colocaria uma letra do lado, enfim. Outra coisa é que eu entendo que esses parágrafos devem ser interpretados de acordo com esse parágrafo 5º, né, deve ser interpretado de acordo com os parágrafos anteriores. O que dizem os parágrafos anteriores? Sendo abusiva a cláusula do foro de eleição, o juiz de ofício pode declarar sua ineficácia antes da citação. Depois da citação, o juiz não pode declarar de ofício a ineficácia. Cabe ao réu, na contestação, alegar. E se não alegar, prorroga-se a competência. O foro que era incompetente se torna competente. Professor, mas isso é só para outro tipo de abusividade. Não, isso é para qualquer tipo de abusividade. Inclusive essa do parágrafo 5º. Eu não posso dissociar as coisas, né? Então, antes da citação, pode-se atuar de ofício. Depois da citação, não se pode mais atuar de ofício. Se o réu não alegar, prorroga-se a competência. E aí, para finalizar, vou dizer o que eu achei dessa lei. Sinceramente, eu não gostei. Acho que o Código, ele parte da ideia geral de liberdade da Constituição para permitir uma série de atos e de negócios, né, entre as partes. Ou seja, a vontade das partes é prestigiada pelo CPC de 2015. O CPC de 2015 pode ter os seus defeitos, mas tem essa virtude. E aí se faz o contrário aqui, uma intervenção indevida, praticamente acabando com o foro de eleição. Porque o que vai ser interpretado como não tem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes?
ou com o negócio jurídico? Quando é que tem, quando é que não tem pertinência? Não é? Quer dizer, isso vai ficar dessa maneira aleatória? Então, me parece inadequado. Está restringindo absurdamente aqui a autonomia das partes. Né? A autonomia aqui para celebrar o foro de eleição livremente. Ah, mas tem um problema no TJDF e tal, porque muita gente está colocando lá. Esse é o problema das custas lá, que são muito baixas. Então, o problema do foro de eleição não torna a cláusula abusiva por isso. Né? Não cria uma abusividade sem existir. Enfim, a lei criou. Eu apenas lamento em relação a isso, tá? Mas entendo essas duas coisas. Primeiro, só se aplica aos contratos celebrados posteriormente à vigência da lei. Segundo, o parágrafo 5º deve ser interpretado à luz do caput e dos parágrafos anteriores. Ou seja, é só para situações de foro de eleição e declara de ofício se for antes da citação. Se for depois da citação, aí não pode mais declarar de ofício. Cabe ao réu alegar essa abusividade e, se o juiz acolher, tudo bem, remete os autos para o foro competente. Se o réu não alegar, prorroga-se a competência. O foro que era incompetente se torna competente.